Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula dessa série que busca trabalhar as habilidades do pensamento computacional com a linguagem de programação Scratch. Na aula de hoje, construiremos juntos a animação exibida no vídeo da aula anterior e também veremos como podemos fazer a mudança de cenários em nossos projetos. Então, vamos começar essa aula voltando ao desafio da aula anterior. Como de costume, vamos observar atentamente a animação e escrever sequencialmente os passos que temos que implementar. Logo de cara, podemos observar que precisaremos incluir 2 atores e um cenário nessa animação. Repare que tanto o fantasma quanto o morcego iniciam a animação em um local específico da tela. Então, se iremos executar essa animação várias vezes, é importante que ao clicar na bandeira verde, a bandeira que inicia o nosso programa, o meu programa coloque os atores na posição correta. Caso contrário, eu teria que arrastá-los para a posição inicial com o mouse. E se você reparar bem, também verá que os 2 personagens iniciam a animação com uma fantasia e terminam com outra. O fantasma ele começa com os braços para trás e termina com os braços levantados, assustando o morcego. Já o morcego ele começa dormindo e termina voando. Então, ao clicar na bandeira verde, precisamos garantir também que eles estejam com a aparência certa, ou seja, que eles estejam com a fantasia correta. Analisando o ator fantasma, podemos observar que ele desliza até o morcego, e quando termina de deslizar, ele deve levantar os braços e gritar, assustando o morcego. Já o morcego, ele deve ficar no centro da tela, dormindo, aguardando a chegada do fantasma. Após o grito do fantasma, o morcego deve dizer que fantasma chato. Em seguida, deve se mover até o alto da tela, bater asas e desaparecer. Com isso, nós temos esses 9 passos para serem implementados. Após finalizado o nosso passo a passo, vamos partir para a implementação e montagem do nosso quebra-cabeça. Os 2 primeiros passos que definimos foi a inclusão dos atores e o cenário. Depois, seguindo o nosso planejamento, o próximo passo diz que devemos posicionar os atores no local e com a fantasia correta. Nas aulas anteriores, vimos que o bloco vá para X e Y coloca o ator em determinada posição na tela. Então, usarei ele para posicionar os 2 atores. Mas repare bem, nós temos 2 blocos vá para X e Y no quebra-cabeça. Como saber qual é o bloco do morcego e qual é o bloco do fantasma? Isso é simples. Eu sei que o fantasma deve começar a animação do lado esquerdo da tela e o morcego mais para o meio. Então, eu vou usar esse primeiro bloco, e se o ator for para a esquerda, eu sei que o bloco é do fantasma. Caso contrário, é o bloco do morcego. Opa, esse é do morcego, então o outro é do fantasma. O que programamos até agora fará com que os atores sempre iniciem a animação nessa posição. Para tornar mais fácil a identificação dos blocos, vamos marcar aqueles que já foram usados. Vermelho serão os blocos do morcego, e preto os do fantasma. Agora preciso garantir que eles iniciarão a animação com a aparência correta. Para isso, precisamos identificar o nome da fantasia que os atores iniciam a animação. Essa é a fantasia que o fantasma inicia a animação, Ghost D. Já o morcego inicia com esta, Bat D. Agora que identificamos as fantasias, podemos usar o bloco Mude para a fantasia e informar a fantasia correta para cada ator. Pronto. Com isso, meus atores sempre iniciarão a animação na posição correta e com a aparência, que é a fantasia, certa. No 4º passo, precisamos fazer com que o fantasma deslize até o morcego. Aqui não preciso me preocupar com as coordenadas X e Y, uma vez que essa informação já está nos blocos disponibilizados no quebra-cabeça. No 5º passo, o fantasma precisa levantar os braços assim que chegar no morcego. Podemos fazer isso mudando novamente a fantasia do fantasma, dessa vez para Ghost C. E no 6º passo, o fantasma precisa gritar, assustando o morcego. Para isso, usaremos o bloco Toque o som até o fim, escolhendo a opção Singer 1.
Mas repare que essa opção não está disponível inicialmente no bloco. Isso porque esse som não é padrão desse ator. Então, semelhante ao procedimento que fazemos para escolher um ator e um cenário, você irá escolher um som. Lembrando que o som escolhido ele estará disponível apenas para o ator que está selecionado. Basta escolher um som dentre as diversas opções que o Scratch oferece. Você encontra o som Singer 1 na categoria Voz. Feito isso, voltando à nossa programação, o som que acabamos de incluir estará disponível para esse ator e listado como opção no bloco. Prontinho. No passo 7, precisamos fazer com que o morcego aguarde até a chegada do fantasma. Para isso, podemos usar o bloco Espere, mas quanto tempo nós devemos esperar? Para isso, é só você analisar a programação do fantasma. Como ele demora 2 segundos deslizando e ainda tem o tempo gasto com o grito, o morcego deve aguardar algo próximo a 3 segundos para então soltar a sua fala. No passo 8, só precisamos fazer com que o morcego diga a frase "que fantasma chato". Para finalizar, só resta o passo 9, que é fazer o morcego voar até desaparecer da tela. Repare que sobraram poucos blocos do nosso quebra-cabeça, o que facilita o nosso trabalho. Com base nas aulas anteriores, eu sei que esse movimento de bater de asas do morcego nada mais é do que a troca de fantasia sendo realizada várias vezes. Sei também que o Scratch executa os comandos de forma muito rápida, e em se tratando de troca de fantasia, às vezes precisamos pedir ao programa para aguardar alguns décimos de segundos para que possamos ver essa troca de fantasias. E posso usar o bloco Mova para fazer com que o fantasma se mova até o alto da tela. Junto com o bater de asas, teremos a impressão de que o morcego está voando. Agora vamos executar e ver como está ficando o nosso programa. Opa! Como quero que o morcego se mova para cima e não para a direita, preciso mudar sua direção. Fazemos isso clicando na propriedade de direção e informando o ângulo da direção, que neste caso será a seta posicionada para cima, ou ângulo de 0 graus. E para que o morcego não fique deitado, clicamos na opção esquerda/direita. Com isso, nossa animação está praticamente finalizada. Faltou apenas esconder as pernas do morcego. Para isso, usamos o bloco Esconda. Ele faz com que o ator não seja mais mostrado durante a execução do programa. Mas se eu esconder o ator no final da animação e clicar na bandeira verde novamente para executar a minha animação novamente, esse ator ele permanecerá escondido, ele não será mostrado. Veja. Por isso, se estamos escondendo um ator no final da animação, precisamos fazer com que, ao iniciar a animação, ele seja mostrado. E podemos fazer isso utilizando esse bloco Mostre. Prontinho. Com isso, finalizamos a montagem do nosso quebra-cabeça e da nossa animação. Agora você já está quase pronto para tentar desenvolver a animação Chute a Gol. Mas antes, vou mostrar a você como podemos fazer a troca de cenários em nossos projetos. O primeiro passo é escolher todos os cenários que farão parte do nosso projeto. Depois, para mudá-los durante a execução do nosso programa, podemos usar os blocos Mude para o cenário ou o bloco Próximo cenário. A diferença entre os dois é que no primeiro, você define qual cenário será exibido. Já no segundo, o Scratch muda para o próximo cenário da sequência. Lembrando que estamos nos referindo apenas aos cenários que fazem parte do nosso projeto, aqueles que você adicionou ao seu projeto. E você pode conferir quais são esses cenários clicando em Palco e depois na aba Cenários. Agora você já está preparado para encarar o desafio de hoje. Observe bem essa animação. Você deve registrar sequencialmente todos os passos necessários para criá-lo no Scratch, sendo que a imagem exibida após o gol ficará a seu critério. Lembrando que na segunda aula dessa nossa série, nós mostramos como você pode carregar uma imagem a partir do seu computador e usá-la como cenário em seus projetos. Após registrar os passos sequencialmente, você deve construí-lo no Scratch. No nosso próximo encontro, veremos se você conseguiu completar mais esse desafio.
Então, até lá!